Olá, meus queridos, muito prazer falar com vocês neste domingo, segundo domingo do mês de março, dia 8. Hoje é o Dia das Mulheres. Parabéns às mulheres. Deus abençoe suas vidas e obrigado por existirem. Vocês dão muito trabalho pra gente, mas nós não vivemos sem vocês, tá bom? Beijo, para todas as mulheres. Mas vamos lá, nós temos que orar ao Senhor, porque nós temos que seguir o nosso caminho, nós temos que seguir a nossa jornada. E a nossa jornada de hoje, vamos lembrar que nosso tema do ano é Deus em primeiro lugar, tá? E nesse mês de março nós estamos falando Deus no centro do coração. E especificamente hoje, segundo domingo de março, nós vamos falar sobre ídolos invisíveis no coração. Isso é um perigo, porque isso retira Deus em primeiro lugar. Vamos orar, depois eu quero ler uma passagem de Ezequiel para vocês. Pai, muito obrigado por este domingo, te agradeço pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra. Fala conosco neste momento, abençoa as nossas vidas. E obrigado pela vida das mulheres, que o Senhor abençoe suas vidas. Ó Deus, que o Senhor continue guiando as mulheres da nossa igreja, que elas continuem te servindo, amando a ti incondicionalmente. Eu oro, ó Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. O tema de hoje é ídolos invisíveis do coração. Eu tenho dois textos. O primeiro é de Ezequiel, o outro é de Salmo 115, de 4 a 8. Esse eu vou deixar para você ler depois, tá bom? Olha só que passagem de Ezequiel, capítulo 14, do verso 1 ao verso 8. É um trecho grande, mas eu faço questão de ler para vocês. Diz assim: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Muito bem. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro em seu coração. Veja bem, ídolos dentro do coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro em seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro em seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o meu rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Bom, o que eu quero destacar para vocês são as repetidas vezes que ele fala sobre ídolos dentro em seu coração. Por isso que o tema
da nossa mensagem de hoje é ídolos do coração. Antes de eu continuar, eu preciso falar uma coisa para vocês. Hoje, domingo, eu tenho um compromisso, eu tenho um casamento para ir. Daqui a pouquinho é o casamento. Então, o pastor Adalberto estará pregando no meu lugar. E ele vai falar sobre este tema aqui, tá ok? Mas eu resolvi gravar para que vocês tivessem o material, tá bom? E vocês possam acessar o material depois. Então vocês vão ter um privilégio muito grande hoje. Vocês vão ouvir a palavra do pastor Adalberto e depois, se quiserem, vocês podem ouvir a mensagem através aqui do nosso canal. Combinado? Então, não esqueça, faça isso. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, vamos nos concentrar sobre este tema, ídolos invisíveis do coração, tá bom? Gente, quando pensamos em idolatria, imaginamos imagens, esculturas, templos pagãos. Isso é o que passa na nossa cabeça. Mas Deus diz algo surpreendente aqui em Ezequiel capítulo 14, verso 3. Ele diz: estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração. Gente, aqui não há estátuas externas, há tronos internos. O maior perigo da idolatria não é o que está nas mãos, é o que está no coração. Por isso que eu quero fazer algumas considerações com vocês em relação aos ídolos invisíveis do coração. Tá bom? Vamos lá então. Primeira consideração. O que são ídolos invisíveis? Qual é a definição? Bom, primeiro, ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Não precisa ser pecado explícito. Pode ser algo bom que se tornou absoluto. Tem um teólogo, o Keller, ele diz assim: ídolo é qualquer coisa que você precisa ter para se sentir completo. Por isso que aqui em Ezequiel capítulo 14, os líderes procuravam o profeta Ezequiel, mas já tinham decidido o que queriam. Eles buscavam a Deus externamente, mas internamente eles já tinham outro Senhor. Por isso que idolatria começa quando desejos governam decisões, quando emoções dominam convicções, quando segurança é colocada fora de Deus. Aqui começa a idolatria, tá bom? Segunda consideração. Vamos ver alguns tipos de ídolos invisíveis, tá bom? Primeiro, nós temos o ídolo do controle. Sabe aquela necessidade de dominar circunstâncias? Sabe aquela necessidade de prever situações? Sabe aquela necessidade de fazer as coisas sem esperar? Isso é chamado de ídolo do controle. Também existe o ídolo da aprovação. Sabe quando você vive para agradar as pessoas? Porque você precisa de aprovação? Interessante que Jesus pergunta em João 5,44: como podeis crer recebendo honra uns dos outros? Quando a opinião dos outros pesa mais que a voz de Deus, pode ter certeza que há um ídolo instalado dentro de você. Cuidado com este ídolo da aprovação. Terceiro, existe o ídolo do conforto. Sabe quando você evita sacrifícios a qualquer custo? Sabe quando você não abre mão da sua vida? Mas Cristo
nos chama para nos negar a nós mesmos. Existe um ídolo do conforto, não é? A gente não quer abrir mão da nossa própria vida. Existe um ídolo do sucesso. Até mesmo entre nós cristãos, pastores, existe o ídolo do ministério, da carreira, do reconhecimento, do status. Parece que às vezes a nossa profissão ela é mais importante. Ela merece estar em primeiro lugar. Por isso que o perigo não é crescer. É crescer sem Deus no centro da nossa vida. Existe também o ídolo do próprio eu. Eu quero, eu que faço, eu que sei, eu que conheço. Eu diria que aqui nós temos o mais sutil dos ídolos. Quando minha vontade se torna lei. No fundo, todo ídolo termina na exaltação do eu. Tá bom? Então, pense aí sobre esses ídolos. Nós vamos fazer uma terceira consideração. Nós vimos o que é o ídolo, vimos alguns tipos, e agora, como que os ídolos operam? E aqui, a gente vai para Salmo 115, porque o Salmo 115, falando sobre os ídolos, diz que eles têm boca, mas eles não falam. Eles têm braços, mas não seguram em nada. Em outras palavras, o salmista está dizendo que ídolos prometem segurança, satisfação, identidade. Entretanto, os ídolos produzem ansiedade, frustração, escravidão. Os ídolos prometem, mas não cumprem. Por isso que os ídolos invisíveis dentro de nós prometem, mas não cumprem absolutamente nada. Por isso que o coração humano, eu diria, é uma fábrica de ídolos. É impressionante. Eles são invisíveis, mas eles determinam decisões. Eles controlam a nossa vida. Eu fico impressionado com pessoas que estão dentro da igreja e querem ser agradadas. Agora há pouco eu falei sobre o ídolo da aprovação. Ao menor sinal de desagrado, a pessoa pega as malas e vai embora. As pessoas não pararam ainda para entender que nós estamos ali para adorar a Deus, para servi-lo, para glorificá-lo. Você pode glorificar a Deus através da sua vida, através do seu serviço a Deus. Você não está ali para ficar agradando as pessoas. Não, você está ali para agradar a Deus. Mas, infelizmente, quando o eu ainda está lá dentro como ídolo da nossa vida, nós não conseguimos colocar a pessoa de Deus. E isso é um dos maiores estragos da vida cristã. Outra consideração, vamos ver alguns sinais que há um ídolo no coração, tá bom? Vamos ver alguns sinais de que há um ídolo no coração. Primeiro, quando algo nos causa ira desproporcional. Pode ter certeza que aí está mexendo com o nosso ego. Quando algo nos causa medo extremo. Quando algo define nosso humor. Quando perder parece impossível. Onde está nosso medo maior, ali pode estar nosso ídolo.
Há pessoas que têm muito medo de perder o controle. Há muitas pessoas que têm insegurança até sobre sua própria função. Tem o ídolo ali dentro. Por isso que nós estamos chamando de ídolos invisíveis. Existe solução para esse ídolo invisível dentro de nós? Sabe qual é a solução? É destronar e reintroduzir a pessoa de Deus. Gente, não podemos esquecer, Deus não negocia tronos. Ou Deus está no centro da sua vida, do seu coração, ou ele está fora. Ele não divide o centro da nossa vida. Por isso que em Ezequiel capítulo 14, Deus responde de forma dura. Ele confronta estes homens para restaurar. Deus sabe que a única maneira de remover ídolos é reconhecer, arrepender e reentronizar a pessoa de Deus no nosso coração. Por isso que nós temos que destronar nosso eu. Nós temos que destronar nossa própria vontade. Nós temos que destronar os nossos interesses pessoais, particulares, egoístas. E nós temos que introduzir a pessoa de Deus no nosso coração. Voltando ao nosso tema principal do ano, Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, e não os ídolos. Umas perguntinhas para reflexão. O que ocupa seus pensamentos quando você acorda? O que você teme perder? O que mais consome sua energia emocional? Ansiedade? Se Deus pedisse isso hoje, você entregaria para Ele? Pense sobre isso. Vamos concluir. Ídolos invisíveis não fazem barulho, mas governam silenciosamente. A pergunta não é se temos ídolos, a pergunta é quem está sentado no trono do seu coração. Porque Deus só permanece no centro quando tudo mais é colocado aos seus pés. Talvez você ainda não tenha conseguido experimentar a plenitude do Espírito, porque você precisa destronar alguns ídolos invisíveis no seu coração. Pense sobre isso e vamos colocar Deus no centro do nosso coração. Forte abraço. Um beijo no coração, gente. Tchau, tchau.